Aleluia. Bom dia, irmãos. Estamos aqui em mais uma consagração, pelos valentes, buscando no Senhor a sua porção, a sua direção. E Deus tem nos dado, porque Deus, Ele é maravilhoso, irmãos? E nesta hora nós queremos orar, amém? Pai, nós estamos aqui em mais uma consagração, mais um jejum, Pai, que nós estamos dedicando, nós estamos nos consagrando a Ti, em prol da Tua igreja, em prol dos Teus propósitos, em prol, meu Pai, do crescimento do Teu reino. E essa consagração, Pai, é para gerar na vida e no coração desses valentes que o Senhor marcou, que o Senhor escolheu, para estar fazendo uma grande obra para Ti, Pai. Porque nós entendemos que, como nós aprendemos nesse final de semana, que o consagrar, ele é muito importante na vida do servo. Porque, Senhor, aquele que se consagra, ele está diretamente trabalhando e gerando Cristo na igreja. E você, valente, que Deus escolheu para construir essa grande obra, Deus está querendo que você se posicione para gerar Cristo no bairro do Bequimão. Sabemos que tem muitas almas que estão ali ainda aprisionadas e que precisam, do Senhor. E Satanás, ele sempre está criando artes e confusões para estar trazendo coisas para que as pessoas não se convertam. Então nós, como igreja, temos que gerar Cristo no coração dessas pessoas através da nossa consagração, da nossa oração, do nosso jejum, para que Deus entre em favor desse povo e liberte, Tem uma palavra aqui que diz em 1 Crônica, 21, 16, a partir do 16. Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, e todos eles vestidos de roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim: ó Deus, fui eu quem errei, fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? E o Senhor, meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gate que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais que pertence a Araúna. Davi obedeceu a ordem e foi como Gate tinha lhe dito. Ali no terreiro de Araúna, os seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então disse Davi: quero que você venda seu terreiro para malhar os cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe, e eu pagarei o preço justo por ele. E Araúna disse: fique com o terreiro, e faça com ele o que quiser. Aqui estão bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha, também trigo para dar a oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não, eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de vocês, coisas que não me custam nada. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então ele construiu ali o altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e oferta de paz. E ele orou a Deus, e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. E o Senhor mandou o anjo colocasse a sua espada na bainha, e ele obedeceu. E naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido a sua oração. Por isso ofereceu sacrifício no altar do terreiro de malhar cereais. E naquele tempo, a tenda da presença de Deus que Moisés havia feito no deserto e o altar aonde estava os sacrifícios
eram queimados e ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir para lá adorar a Deus porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Então, queridos, então aqui no 22 diz, e então Davi disse, nesse lugar será construído o templo de Deus, o Senhor. Neste altar, o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. E Davi mandou que fosse reunido todos os estrangeiros que moravam em Israel e pôs para trabalhar, e alguns deles prepararam blocos de pedra para a construção do templo. Então, queridos, a gente viu aqui que no 1 Crônica 21, o 1, o versículo diz que Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem no povo. Então, essa praga que o anjo veio anunciar com a espada dele foi um ressarcimento que Davi fez por conta própria, E ali, quando ele fez aquele ressarcimento do povo, Deus não se agradou, mandou o anjo dele com a espada, para quebrar e para queimar tudo. E Davi, santificado, consagrado a Deus, ele disse, Senhor, eu que pequei, esse povo não pecou, porque Deus mandou destruir tudo. Então Deus chegou para Davi e disse, vai, o anjo do Senhor mostrou o terreiro de Araúna, faz ali um altar para Deus. E ele foi, como a gente acabou de ler, até Araúna. O próprio Araúna, disse, pode fazer o que quiser com o terreiro. Tem o terreiro, tem os bois para o holocausto, tem a farinha, tem as madeiras, tem tudo, faça o que quiser. E Davi disse, eu não oferecerei como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custam nada. Aqui, irmãos, é o segredo do valente. O valente, ele tem que se sacrificar, ele tem que se esforçar para ele, dar o melhor dele para Deus. Aqui Davi era um valente. Deus mandou construir um altar e fez o sacrifício e Deus respondeu a oração dele quando o anjo colocou a espada na bainha e cessou a praga. Davi entendeu que Deus tinha respondido a sua oração. E tinha respondido porque ele foi obediente. Assim como Deus mandou o anjo mostrar para Davi o terreiro que malha cereais de Araúna para fazer o altar e posterior seria o templo, Deus mostrou para nós os 50 valentes para construir o templo da IAPD. Porque Deus ele se move da mesma forma. Aí você tem que ter essa postura que Davi teve. Eu não vou dar como oferta ao Senhor coisas que não me custem nada. O homem chegou diante de Davi e disse, pode fazer tudo, leve tudo. Leve o terreno, leve as vacas, para o holocausto, as madeiras, a farinha, os cereais. Pode levar, rei, tudo. E Davi, sabendo de uma palavra que diz na Bíblia que é dando que se recebe, ele já sabia que se ele desse, como ele diz, coisas que pertencem a Araúna, quem era que ia receber aquela bênção dobrada? Araúna. Às vezes a gente não faz nenhum esforço, irmão, para fazer a obra de Deus, porque a gente não pensa nessa colheita bem aqui. Davi sabia que assim como ele fez o recensamento errado, induzido por Satanás, Deus trouxe a praga. Davi entendeu que, sendo redimido pelo pecado dele, obedecendo a Deus e sacrificando algo que ele sentisse o sacrifício, Deus ia se aplacar a favor de Davi. E ele disse, eu não quero, nada que não me custe nada. E pagou pelo terreiro, quase 7 quilos de ouro. É muito ouro, irmão. Uma grama hoje, é uma fortuna. E 7 quilos.
Quantos mil foi aqui de dinheiro pelo terreno? Então nós entendemos que Davi, quando ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, ele foi um homem que realmente ele tinha um coração consagrado, um coração centrado, um coração estabelecido, que sabia quem era Deus. E ele vai dizendo, quando ele viu que o anjo respondeu pelo altar, e ele queria continuar adorando ao Senhor, mas ele disse aqui, naquele tempo, a tenda da presença de Deus que Moisés havia feito no deserto e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estava no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Estava longe de onde ele estava. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Por quê? Porque quando ele foi fazer o recenseamento, a espada veio. E ele ficou com medo, né? E não quis arriscar. Mas ele entendeu, se Deus mandou fazer esse altar bem aqui, e se Deus recebeu o meu sacrifício como agradável aos seus olhos, porque Deus recebeu, por quê? Porque a praga parou, ele disse, neste lugar será construído um templo de Deus, o Senhor neste lugar, e o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. Deus, né, viu ali que Davi queria construir esse templo. Aí no 23 diz, o rei Davi reuniu todos os líderes de Israel, todos os sacerdotes levitas, e foram contados levitas de 30 anos para cima, o total foi de 38 mil. E o rei nomeou 24 mil deles para administrar o trabalho da construção do templo. Nomeou também 6 mil para fazer a escrita e resolver os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4 mil para serem guarda dos portões e 4 mil para louvarem o Senhor com o instrumento que o próprio rei tinha mandado fazer isso. Davi dividiu os levitas de acordo com os seus 3 grupos de famílias. Então a gente viu aqui, irmão, que Davi precisou contar com esses valentes, né? Ele saiu separando, contando, para fazer aqueles grupos de que ia ministrar e cuidar do templo. Deus faz a mesma coisa hoje. Deus escolheu a mim para estar aqui, nesse altar de adoração. Escolheu para que eu orasse mais de 1 ano e meio, por aí, eu acho mais de 1 ano e meio. Nós estamos orando, pedindo a Deus uma aquisição do terreno próprio da IAPD. Levantou homens e mulheres para estar conosco nessa obra. Levantou o Neval, mostrou para Neval, assim como Deus, mostrou para Davi o terreiro de Araúna, onde malha os cereais. Deus mostrou para Neval os 50 valentes. Esses 50 valentes, eles existem. Nós não estaríamos aqui consagrando, jejuando, gerando, né, essa certeza no seu coração que você me ouve, que você pode ser um valente, se não tiver Deus no controle. Se Deus não tiver, né, na frente. Assim como Deus confirmou lá no altar de Araúna, Deus mandou o anjo, Deus mostrou, Davi foi lá, o homem deu tudo. Deus também nos mostrou os 50 valentes e nós temos certeza que eles existem e que eles vão se apresentar. Você que já se apresentou, esse jejum e essa oração é pela tua vida financeira, é pela tua casa, é pela tua família, é por todos os teus projetos, os teus sonhos. E você que me ouve pela primeira vez, que ainda não se alistou ou já ouviu as outras palavras e ainda está temendo, Deus está novamente falando com você para você se alistar nesses 50. Por quê? Porque Deus mostrou para Davi e Davi pagou, né, o preço que foi justo, porque ele deu o ouro para aquele homem. E Deus quer te dar a semente para que você cumpra o seu voto na construção do templo, amém?
Pai, nós estamos aqui, mais uma consagração, mais um jejum, mais um propósito, meu Pai, em favor de gerar, meu Pai, no coração desse valente, a fé do Senhor gerar nesse valente, Pai, a certeza que o Senhor vai abrir as comportas do céu, o Senhor vai gerar Cristo nele, ele vai prosperar, esse valente vai alcançar pessoas às vezes temerosas, Pai, que fizeram um sacrifício tão grande, Pai. Tipo eu, foi a primeira vez, Senhor, que eu pego um sacrifício tão alto para dar para Ti. Porque eu sei, meu Deus, que como a gente leu lá em 1 Crônica 29, o Senhor nos dá uma obra grande para fazer. E para fazermos uma obra grande, temos que ter uma fé grande, temos que ser desafiados grandemente, poderosamente. Então, meu Deus, venha sobre as nossas vidas, venha sobre a vida de cada valente, venha sobre a finança de cada valente, venha sobre o trabalho, as obras das mãos dele, venha, meu Deus, com o seu poder, venha, meu Deus, com a tua glória, venha com a tua unção e derrama, meu Pai, da tua presença. É isso que nós te pedimos nessa consagração e continuaremos durante o dia, durante, meu Pai, as orações. E nós estaremos orando por esses valentes, orando por esse propósito, orando, Pai, para que a Tua glória seja manifestada. É isso que eu peço para Ti, Pai. Visita cada um agora e que, assim como Davi fez, nós estamos fazendo, Pai, para fazer o melhor para Ti. Então, abra as comportas do céu, desamarra, meu Deus, as coisas que estão amarradas, quebra, meu Deus, as cadeias, quebra os impedimentos, tira a escassez, as causas na justiça, meu Pai, desata ali, como as aposentadorias, como as causas que estão ali, os precatórios, Pai, desata tudo, quebra tudo, Senhor, e que seja estabelecido um templo nobre para Ti, um templo, meu Pai, cheio de, meu Pai, glória do Senhor, porque aqui nós estaremos nesse novo templo, nos reunindo, adorando ao Senhor na beleza da Sua santidade. Então, Espírito Santo, convença essas pessoas que estão ouvindo, que ainda não tomaram a sua decisão, e aquelas que já tomaram, que estão temendo, convença-as que elas estão com o Senhor, e agindo o Senhor, ninguém vai impedir, ninguém impedirá o seu crescimento, ninguém impedirá o alcance da sua bênção, ninguém impedirá. Então, se você quer fazer algo para Deus, Deus vai lhe dar estratégia, como deu para Davi. Deus precisava fazer algo, com Davi, e Deus deu a estratégia para Davi, e ele entendeu que ele fez errado e que precisava se arrepender. E ali Deus tocou o anjo, e o anjo foi e mostrou como Deus queria. Assim Deus mostrou para nós. Então, que Deus mostre para você também, que você seja visitado pelo Senhor, seja visitado pelo anjo do Senhor. Ao ouvir essa mensagem, o anjo do Senhor esteja aí ao teu lado, e o Espírito do Senhor esteja te convencendo, esteja te capacitando, dirigindo no propósito que Deus quer. Porque nós entendemos, Deus quer coisas grandes através de você, valente. Deus quer coisas grandes através de mim, assim como Ele quis coisas grandes através de Davi fez, e depois maior ainda com Salomão. Então, queridos, nessa manhã a palavra de Deus para mim e para você é essa: regace a manga e vamos à obra do Senhor, vamos nos consagrar, vamos trabalhar para Deus enquanto é dia, porque Jesus dizia: tenho que trabalhar enquanto é dia, porque a noite virá em que eu não posso trabalhar. A noite seria um tempo difícil, um tempo de trevas, a qual a gente não trabalha, porque fica atribulados e fica voltados para a tribulação. Então nós precisamos fazer enquanto é dia, enquanto você pode, enquanto você está sóbrio, enquanto você está novo, enquanto você está santo. Faça algo para Deus, porque é dia, porque depois vem a noite que a gente não pode trabalhar. Amém? Se o Filho de Deus disse isso, imagine a gente. Então, Deus, eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, eu abençoo o campo apostólico, esse jejum. Tu sabe que estamos desde a madrugada já orando. Aqui é uma continuação, irmãos, do que a gente já começou, e nós estamos aqui consagrando em jejum pela tua vida, para que a tua vida mude. Então mude, Pai, a vida dos valentes. Mude, Pai, dê o sobrenatural para eles. Assim como muitos já contaram o testemunho, que o Senhor comece a desatar, para que muito antes do prazo, 31 de março,
o Senhor tenha nos dado esse valor para que passamos, meu Pai, na entrada do ano de 2022 já com um ponto próprio. É isso que eu profetizo. E eu abençoo a minha vida e a tua vida e a minha casa, amém? Que Deus possa te visitar nessa hora, em nome de Jesus, amém? Shalom, shalom.